Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas é um prazer falar novamente com vocês. Nosso conteúdo, né, para algumas turmas eu não consegui repassar nem iniciar, certo? Nosso conteúdo aqui para nossa bimestral. Eu vou continuar do ponto onde eu parei da última prova, certo? Vai ser aqui o mesmo slide, como eu já tinha falado para vocês em sala de aula. Eu vou terminar com vocês esse slide aqui. Falta pouco, é só a metade dele, basicamente, então não é muita coisa. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, certo? E vamos aqui adiantar nossos estudos, né? Primeiro repassar para vocês nosso conteúdo e dizer logo a vocês que posteriormente eu vou tentar achar algumas atividades para vocês fazerem aqui pelo Google Class também, fazer um formuláriozinho para vocês ir preenchendo, tá certo? E eu peço, pessoal, por gentileza, tentem fazer sozinhos, tá bom? Ah, Dudu, mas eu erro questão tal, tal, não tem problema nenhum. O que me importa é que vocês tentem fazer, tá certo? Lembre-se sempre, pessoal, que isso aqui vai servir para a vida de vocês, tá certo? E em qualquer momento vocês vão ser testados. E se vocês tentarem de alguma forma ludibriar algo do tipo teste de nós professores, algo do tipo, vocês estão só enganando vocês mesmos, tá? Ah, do meu eu quero nota. Não, se você quer nota, então você está fazendo uma coisa totalmente errada, porque não é nota que vale fazer passar no Enem, não é nota que vale fazer passar futuramente um vestibular. É o seu comprometimento com você mesmo. E tentar não se enganar, tá certo? Então, por favor, não se enganem, beleza? É o seguinte, vamos lá começar nosso conteúdo, né? Do ponto onde nós paramos. Galera, contração muscular, tá? Quando eu falo de contração muscular, pessoal, eu falo exatamente do processo de movimento do corpo, certo? Aqui eu estou trazendo uma definição para vocês que é o seguinte: é o processo fisiológico característico das fibras musculares que corresponde à capacidade de gerar tensão com a ajuda de um neurônio motor. Na contração muscular, a actina desliza sobre filamentos de miosina que conservam seus comprimentos originais. Galera, é o seguinte: o que acontece? Toda a contração muscular, vocês estão vendo na imagem aqui, ó, que vai ter os filamentos de actina e miosina. Eu acho que vocês já devem ter visto isso na biologia, não sei. Mas vocês podem observar aí que nós temos alguns filamentos, e esses filamentos se encurtam, né, e se alongam. O processo de encurtamento é normalmente quando ocorre qual fase? Contração muscular. Quando eles se alongam, é exatamente o processo de alongamento, certo? Quando o músculo ele retorna à posição inicial. Nós temos aqui alguns tipos de contração. Quais são? Contração isométrica, isotônica, muscular, isotônica e dinâmica, e contração isocinética, desculpe, que nós vamos comentar um pouquinho de cada um. Só um detalhe, eu vou tentar fazer sempre vídeos curtos para vocês, de 10 a no máximo a 15 minutos, porque eu sei que alguns alunos estão com probleminha de internet, que estão usando mais dados móveis, celular, então vou tentar fazer esse vídeo curtinho. Qualquer dúvida vocês podem me repassar depois, beleza? Vamos lá, passando aqui. Pessoal, primeiro tipo, isométrica. A isométrica ocorre quando o músculo se contrai, produzindo força sem mudar seu comprimento. Como assim, pessoal? Imaginem que vocês estão em um local onde existe uma pedra bem grande, que vocês tentem tirar ela do lugar, mas quando vocês aplicam a força, vocês não conseguem, porque a força aplicada é menor do que a resistência que a pedra oferece, certo? Então o que acontece? Vocês vão aplicar força, mas o músculo ele não vai alterar de tamanho, tá certo? Então vocês podem entender isso, é uma coisa bem clara. É quando o objeto é muito pesado e você não consegue levantar. Você aplica a força, mas o músculo ele não altera o tamanho. Isso é contração isométrica. Contração isotônica. Caracteriza-se como uma contração que as fibras musculares se encurtam ou alongam enquanto exercem uma força constante, correspondente a uma carga ou resistência. Onde vemos isso, pessoal? Um ambiente
onde muitos adolescentes, muitos adultos vão, né, no seu dia a dia para cuidar da sua saúde. Que ambiente é esse? Academia. Olha só, exerce uma força constante correspondente a uma carga ou resistência. Pessoal, uma força constante, quer dizer, eu aplico a força, por exemplo, levantando um peso, um halteres na academia, eu aplico a força, retorno, aplico a força novamente. Então, uma força constante, certo? Isso é contração isotônica. Quer dizer o quê? Que o músculo ele altera de tamanho. Ele encurta e alonga. Encurta e alonga exatamente de acordo com aqueles filamentos que eu falei para vocês na lâmina passada de actina e miosina. Certo? A próxima, pessoal, é isotônica ou dinâmica. O que acontece aqui? Divide-se em contração positiva, uma ação concêntrica positiva e uma negativa. A positiva, onde a força produzida é maior do que a resistência oferecida. Como assim? Olha só, eu tenho uma caneta aqui, certo? O que eu vou fazer? A resistência que essa caneta oferece, o peso dela, é bem menor do que a força que eu estou aplicando aqui. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, parei, isso é uma contração, uma ação concêntrica positiva. A resistência dessa caneta é menor do que a força que eu aplico a ela, certo? Agora, imaginem que essa caneta oferece uma resistência bem maior do que a força que eu aplico nela. O que vai acontecer? Se, por exemplo, ela estivesse no ar e eu pegasse ela e de repente a resistência dela fosse bem maior do que a força que eu aplico aqui, o meu braço ia descer de uma vez, não ia? Ia alongar. Isso exatamente é quando eu falo da força excêntrica, a negativa. Então a resistência dela, a oferecida, é bem maior do que a força que eu aplico. Tá certo? Tudo mais, qual é a diferença então? Que você está falando da força dinâmica, eu estou achando bem semelhante com a isotônica. É a mesma coisa, e aí? Pessoal, o detalhe, a isotônica, olha aqui na isotônica. Eu falei para vocês que é uma força enquanto exercem uma força constante. Quer dizer, eu estou aplicando a força e estou continuando, tá? Na dinâmica, eu aplico a força momentaneamente e paro, tá certo? É como levantar a caneta. Estou aqui, peguei, pronto, levantei. Pronto, parei, certo? E aqui volto novamente, beleza? Isocinética, pessoal. A isocinética, ela é medida, pessoal, somente através de um aparelho. Esse aparelho é denominado, como coloquei para vocês, dinamômetro isocinético, onde o indivíduo realiza um esforço muscular máximo ou submáximo que se acomoda à resistência do aparelho. Pessoal, esse tipo de aparelho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse tipo de aparelho, ele é mais utilizado em clubes de futebol, né, para teste físico, equipes, né, grandes equipes aí, grandes academias que tem suporte mesmo, que tem um grande recurso financeiro, né, para poder ter esse tipo de aparelho aí, tá certo? Então isso não é muito usual do nosso dia a dia, né? Claro, muito difícil você ver um aparelho desse dentro de uma academia ou de um clube. Então isso aí é mais para realmente esporte de alto rendimento, né, clubes e por aí vai. Beleza? Pessoal, força muscular. Quando eu falo de força muscular, pessoal, eu estou falando exatamente de quê? De contração muscular. Permite mover o corpo, levantar objetos, empurrar, puxar, resistir pressões e sustentar cargas. Nós temos aqui uma classificação de algum tipo de força, como por exemplo a força máxima. O que é força máxima? Aqui a definiçãozinha, primeiro aqui. Caracteriza-se com a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração voluntária máxima de um músculo ou grupo muscular. O que quer dizer isso aqui? É seguinte, é a força que você consegue aplicar até o seu limite. O quanto você consegue colocar força, o quanto você consegue pegar um objeto pesado e aplicar uma força suficiente para levantar ele, atendendo os seus limites, certo? Do seu músculo ou grupo muscular. Força rápida, também conhecida como potência, definida como toda forma de força que se torna atuante no menor intervalo de tempo
de tempo possível. Quando eu falo de força rápida, eu estou falando exatamente na rapidez que você consegue executar uma contração muscular, a rapidez que você consegue fazer um movimento. Força de resistência corresponde à capacidade que o organismo tem de resistir à fadiga. Isso aqui, esse tipo de força, ele é muito utilizado tanto em atividades aeróbicas e anaeróbicas. Isso eu falei para vocês no conteúdo passado, que está nesse slide aqui também, sobre exercício anaeróbico e aeróbico, certo? Resistência. Resistência muscular localizada. É resistência à qualidade física que permite o esforço proveniente de exercícios prolongados durante um determinado tempo. Pode ser dividida em três tipos. Definida como sendo uma qualidade física, resistência aeróbica, desculpa, é definida como sendo uma qualidade física que permite o atleta sustentar um período longo de tempo em uma atividade física relativamente generalizada em condições aeróbicas. Vamos lembrar aqui o que é primeiro atividade aeróbica, só relembrar para vocês. Quando eu falo atividade aeróbica, eu estou me referindo às atividades de pouco esforço, menor esforço, tá? Não é pouco não, só que é menor esforço, tá? E o tempo prolongado, né? Tempo alto, né? Bastante tempo, esforço menor, tá? Qual tipo de atividade é essa? Corrida. Que tipo de corrida? Corrida, por exemplo, maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, são corridas de longo tempo, onde o esforço, né, durante essa corrida é menor do que uma atividade anaeróbica, digamos assim, tá? Se formos falar agora de resistência anaeróbica, resistência anaeróbica, pessoal, é o contrário da aeróbica. Se na aeróbica o tempo é maior e o esforço é menor, o que seria a resistência anaeróbica? Uma atividade anaeróbica? O esforço maior e o tempo menor. Exemplo, no caso, corrida também. Mas que tipo de corrida? Corridas de curta duração. Exemplo, corridas rasas, 100 metros, 200 metros, né? São corridas de explosão, corrida de curta distância, pouco tempo, mas que necessitam do atleta uma resistência anaeróbica, tá certo? Uma explosão no movimento. Resistência muscular localizada. Pessoal, permite o atleta realizar no tempo maior possível a repetição de movimento com a mesma eficiência. O que quer dizer isso? Olha só, vou começar a fazer uma atividade, seja aeróbica ou anaeróbica, tanto faz. E nesse dia de quarentena, o ideal, né, que vocês estejam aí, fazendo uma atividade dentro de casa, não é? Procurando aí alguma orientação para fazer atividade dentro de casa, não ficar parado, certo? Cuidado para não se tornar um objeto da casa, tanto ficar parado aí sem fazer nada. Então, o que acontece? Quando você está aqui em casa, por exemplo, fazer uma atividade, fazendo polichinelo, abdominal, por aí vai. Aí, de repente, você começa a cansar. O seu movimento não vai ser igual ao anterior, ao início da atividade. O que está acontecendo com isso? Né? O que eu posso verificar isso? Que a sua resistência muscular localizada, por exemplo, faço apoio de frente, flexão de braço. Depois, eu tenho uma atividade, né, na época que eu fazia judô, chamada ombrinho. Ó, tocar no ombro, você fica em apoio de frente, flexão de braço, e vai ficar, ó, toca no ombro, toca no outro, toca no ombro, toca no outro. Faço isso várias vezes. Vocês vão perceber que em algum momento o meu movimento durante a atividade está começando a ficar diferente lá do início. Quer dizer o quê? Que o meu grupo muscular, principalmente aqui o peitoral, o ombro, está cansando. E eu não executo mais os movimentos de forma eficiente como eu estava fazendo antes. Então isso quer dizer o quê? Resistência muscular localizada. Pode ser de um músculo só ou de um grupo de músculos, certo? Pessoal, a agilidade é a habilidade de mudar rápida
e eficientemente a direção de um movimento executado com velocidade. O que acontece? Você está correndo, né? Tem uma atividade bem simples como exemplo para vocês, é você correr e entre cones você conseguir mudar, né, a sua direção de forma rápida e eficiente. Isso é agilidade. Você está correndo e muda de uma vez de forma rápida e eficiente, certo? Velocidade. Se considerar a mais completa a definição é de Umberger, né, que eu coloquei para vocês aqui. Qualidade particular do músculo e das coordenações neuromusculares que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos, que em seu encadeamento constituem uma só mesma ação, de uma intensidade máxima e de uma duração breve ou muito breve. Pessoal, a velocidade é, por exemplo, o meu grupo muscular quando eu estou executando uma corrida, certo, de 100 metros. Eu tenho que ter velocidade. A velocidade é o quê? São movimentos sucessivos que eu consiga fazer de uma forma rápida e no curtíssimo período de tempo, certo? Velocidade de reação é o tempo requerido para ser iniciado na resposta a estímulo específico. Goleiro de futsal, goleiro de futebol, goleiro de handball, né? É a velocidade que você tem de, por exemplo, defender. É o estímulo, é reação. É aquele momento que você tem o tempo de reação para ver a bola chegando até você, em direção a você ao gol, e tentar fazer algum movimento para impedir que ela, né, o adversário faça o gol. Velocidade de deslocamento e repetição. É a capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto para outro. Pessoal, velocidade de deslocamento é você sair de um ponto inicial até o ponto final. Só isso. Você correr daqui até aqui. Pronto. Velocidade de deslocamento de um canto para o outro. Certo? De movimentos de membros. Pessoal, o movimento de membros, como já está dizendo, é a velocidade que você consegue fazer movimentos com seu membro, seja inferiores ou seja superiores. Inferiores, que eu digo, é o quê? Perna, quadril, ou membros superiores, quando eu falo de ombro, braço, né, pescoço, por aí vai. Coordenação motora, pessoal, é a capacidade de sincronizar os movimentos usando cérebro, músculo e articulações. Existem dois tipos de coordenação motora, fina e a grossa. Qual a diferença entre os dois? A fina, pessoal, é esse aqui, por exemplo. Ó, deixa eu ver se eu pego direitinho na câmera e faço aqui para vocês. Ó. Certo? Isso aqui é coordenação motora fina. Escrever, coordenação motora fina. Quer dizer, são movimentos que você faz curtos, que não são abrangentes, que não precisam de muita amplitude. São coisas simples, como pintar, escrever, certo? Isso aqui, tá bom? Coordenação motora fina. Coordenação motora grossa, aí, executar um chute, executar um arremesso, basquete, handball, dar um salto e executar um arremesso. Coordenação motora grossa, certo? Então, são exemplos bem básicos, pessoal, tá? Isso aqui foi nosso slide. Como se vocês vão tentar fazer curto, eu não sei nem quanto tempo foi aqui, me desculpa, eu não cronometrei. Mas, enfim, eu terminei aqui o conteúdo. Vai ser só isso aqui para bimestral. Por favor, vejam esse vídeo até esse vídeo aqui, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem. E, de novo, recadinho. Em casa, façam atividade física. A mensagem para vocês é essa aí, ó. Não fiquem parados. Nessa época de quarentena, olha um aplicativo. Tem vários aplicativos de atividade física aí, certo? Tem Nike, tem outros aí que vocês podem olhar, fazer atividade física em casa. Tem nível iniciante, intermediário, difícil. Mas, pessoal, do mais, eu não tenho equipamento. Não precisa de equipamento nenhum para fazer atividade física em casa. Uma cadeira, um sofá, tá certo? Serve, que é uma beleza. Simples, tá certo? Mas procurem fazer atividade, pessoal. Não seja mais um objeto dentro da sua casa. Façam atividade física, tá certo? E encham a cabeça de vocês com atividades que realmente proporcionem a vocês uma coisa benéfica, tá? Para a saúde de vocês, seja física, seja psicológica, tá bom? Leiam um livro, façam atividade física, mas
Não fiquem parados, beleza? Esse aqui foi meu vídeo para vocês, um grande abraço, valeu!